Olá, pessoas. Tem gente aí? Deixa eu puxar aqui meu filtro predileto. Ó, o Israel, o Costa já tá aí. Deixa eu só esperando a Dona Márcia chegar. Boa tarde, queridos. Olá, sejam muitíssimo bem-vindo à live. Que eu particularmente estou bem nervoso. Bruno tá aqui? Bruno! Mila, um beijo. Tô só esperando a Márcia chegar pra gente realmente começar a nossa live. Mas de antemão, gente, eu já queria agradecer uma turma que me ajudou bastante para essa live, inclusive para me deixar mais calmo, né? E a gente vai estão entrando, já agradecer ao Oran Rodrigues, muito obrigado, Oran, ao Portal Abrantes, ao Gratitude, gente, quem puder entra lá. Opa, sumi, voltei. Ao Olá, Gratitude, Márcia já falou contigo, um minuto. vim. Ao Gratitude, ao Amino, a Tropa, ao Psicopop, Felipe, beijo pra você, a Eita Caralho e a Marcianilo, que foi inclusive a terapeuta que participou da última vez comigo, e dizer que tem sorteio de uma leitura de uma leitura de tarô terapêutico por Márcia. Assim que terminar a live, a gente vai falar sobre isso. Márcia Vital, seja muito bem-vinda. Gratidão Obrigada. por aceitar esse desafio. Tô tentando me organizar aqui com a claridade. Tá tranquilo para você? Tem uma luz aqui atrás de mim. É, Mas eu acho que tá. tá Você consegue. Gente, todo mundo consegue me ouvir bem? Por favor, dá um ok. E me ver também. Tô bonito hoje. lindo. Ai, Valentim, um abraço, Nívia. Bem, gente, enquanto Márcia consegue se ajustar, Gente, tá, Liz, tá cruel. eu quero. Tá se ajustando. Ó, enquanto isso, eu preciso que vocês participem. De verdade, isso é um bate-papo. Então, vocês mandem pergunta, vão interagindo com a gente vai tentar responder, tirar todas as dúvidas possível e que o tempo deixar, né? Hoje é 13 de maio, dia de 2020. Salve, salve aos pretos velhos, para quem acredita. Também teoricamente, abolição da escravatura, né, que ainda, infelizmente, ainda persiste alguns ainda se acham senhores de engenho, e talvez esse tema tenha muito a ver com o que a gente possa falar. Tô certo, Márcia? Certíssimo. Pois Com é. certeza. O tema de hoje, gente, é a relação abusiva ou tóxica entre gays, né? Como nos proteger, né? Como nos cuidar. É, é um tema que já está há um tempo sendo falado em relações heterossexuais, que era uma coisa que eu sempre observei, mas quando se trata de gay, você fala muito pouco. Até quando eu fui pesquisar, eu pesquisei pouco, mas o que eu pesquisei tinha coisas muito antigas, né? Eu achei poucas coisas antigas, mas é uma realidade constante é, do nosso cotidiano. Infelizmente, eu tenho vários colegas com esse tipo de problema. Eu, inclusive, deixar bem claro que também fiz parte desse grupo e resolvi falar no último vídeo sobre um pouquinho sobre isso. E essa live é um desmembramento desse vídeo, tá? Márcia, Oi. a gente é psicóloga, coach, Sim. palestrante, não é isso, Márcia? Isso tudo. Então, eu posso me apresentar para as pessoas que estão chegando aí? Por favor, eu Você ainda tô pensou nervoso, mas daqui a pouco eu me acalmo. Eu pensei, se você quiser, enquanto eu estou falando, você pode fixar o tema, porque as pessoas que vão chegando, Ai, elas já vão saber exatamente do que nós estamos falando, né? como é que eu E aí a faço, gente consegue gente? fazer com... Você Gente, coloca como comentário, clica em cima e fixa o comentário.
Ah, então vai falando aí, que eu vou tentar ajustar aqui. Para as pessoas que estão acompanhando a gente, primeiramente, muito boa tarde. O meu nome é Márcia Vital. É, eu sou psicóloga com atuação na área clínica, atuo também na área organizacional. O foco do meu trabalho, o nicho do meu trabalho é trabalhar com relações traumáticas, porque eu percebo ao longo da minha atuação clínica que ansiedade, depressão, essas manifestações psíquicas que estão acometendo muita gente hoje, estão relacionadas a uma experiência traumática, sobretudo na infância, ou experiências traumáticas outras, né, dos acontecimentos ao longo da jornada existencial. Então, por conta disso, eu escolhi trabalhar relações traumáticas enquanto nicho de trabalho. Sou terapeuta de orientação junguiana, atualmente eu estudo teoria analítica junguiana pela Universidade Federal da Bahia, um curso do qual eu me honro muito de fazer, porque é um curso pioneiro, e esse curso ele também basa o meu trabalho em poder estar olhando esse indivíduo como um ser de relação, né? Um ser sistêmico, e esse olhar muito analítico sobre as pessoas. Então, eu espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem rico hoje. A ideia é orientar e sensibilizar. Eu estou aqui às ordens. Estou à disposição. Pode usar, Júnior. Fica à vontade. Ótimo. Eu não consegui fixar o tema. Alguém fixou. Eu fiz um negócio errado aqui. De fixar, foi eu mesmo. Mas, enquanto você... Não tem problema. Enquanto você me responde, eu já vou começar com uma pergunta assim, bem na caixa dos peitos, para você se virar aí e a galera ir respondendo, interagindo, né? Eu queria saber qual é a diferença entre uma relação abusiva e uma relação tóxica e já lhe perguntar se a carência é um fio condutor dentro dessa relação. Qual é a influência da carência nessa relação, que eu acho que tem muito a ver. Sim. Então vamos lá. Primeiro vamos entender os conceitos separadamente, né? Um relacionamento abusivo é um relacionamento que há um controle entre uma das partes. Então ele se torna abusivo quando uma das partes ela entende que tem poder sobre a outra e ela abusa desse poder. Esse relacionamento, essa relação abusiva, ela pode ser estabelecida entre casais, héteros ou homo, mas também pode ser configurada no seio familiar, onde, por exemplo, um pai ou uma mãe faz um uso inadequado do seu poder, da sua autoridade, em detrimento daquela criança, daquele filho ou daquele relacionamento. Um relacionamento tóxico, ele não necessariamente tem esse jogo de poder. Mas ele é um tipo de relacionamento que causa mal-estar, que causa sofrimento, que causa inquietação, que causa constrangimento. Então, a característica de um relacionamento tóxico é muito mais a manipulação velada. E aí eu já respondo a sua pergunta. Dentro de um relacionamento abusivo, o controle, o comando, ele é explícito. Eu mando, você obedece. Você não vai, você não faz, eu não autorizo, não pode, não deve. Dentro de um relacionamento tóxico se você fizer, pode ter tal coisa. E aí eu começo a manipular essa pessoa, fazendo com que ela se sinta mal. Então, eu exerço o controle sobre ela, mas de forma muito velada. Então, é um relacionamento onde não existe apoio, onde não existe motivação, onde aquela pessoa que está nesse relacionamento está o tempo todo se sentindo inquietada, se sentindo um sentimento de menos-valia na relação. É um sentimento que esgota, né? É uma relação que esgota a energia de uma das partes, ou de ambas as partes. É impressão minha ou uma relação muito... Essa relação de tóxica e abusiva é muito tênue, assim, é uma linha muito... É uma linha muito tênue. E às vezes na verdade... E às vezes essa relação tóxica e abusiva, ela pode oscilar? Ela pode, porque, por exemplo, um relacionamento... nem sempre um relacionamento tóxico, ele é abusivo. Nem sempre. Às vezes ele causa, ele causa um mal-estar, ele é um relacionamento que não é saudável, mas não tem um jogo de poder. Existe uma manipulação, existe um sofrimento, mas não é um poder. Então, nem tudo que é tóxico é abusivo. Mas todo relacionamento que é abusivo, ele é tóxico. Sim. Porque ele tem a característica do sofrimento. Então, a linha é muito tênue, é muito difícil você
diferenciar, porque a característica marcante dos dois é o sofrimento de uma das partes ou de ambas as partes. Então, se há sofrimento, é muito difícil identificar exatamente o que é o quê. E aí você me Entendi. pergunta, e a carência é um fio condutor? A carência é um fio condutor. Mas ela não determina. Não é só carência que determina um relacionamento abusivo ou um relacionamento tóxico. As feridas emocionais. E existe uma questão relacionada à autoestima muito baixa. Então, quem tem autoestima comprometida, ela tem 90% de chance de estabelecer relacionamentos abusivos ou relacionamento tóxico, porque ela não consegue se impor na relação. Como é? Por Repete conta de essa última frase de novo? quem tem uma autoestima comprometida, ela tem praticamente 90% de chance de estabelecer relacionamentos abusivos. Numa Ótimo. posição de ser a vítima, se é que a Entendi. gente pode denominar assim. Por quê? Porque ela não É, consegue se impor na relação. E sim, existe um outro fator. Pode os falar. meninos que estão aí conectados vai me respondendo aí. A impressão que eu tenho, a gente sempre cede, né? Da relação Sim, abusiva ou tóxica, tem sempre. E aí o que eu ouço muito dos meus amigos e de muitos que sofreram esse tipo de relação é tipo assim, ah, eu cedi porque eu tô ficando velho e eu quero ficar com alguém, né? E tem sempre exatamente. esse lance da que eu não quero ficar só. Quando de verdade, isso talvez seja assunto para outro vídeo, a gente tem que começar a acabar com essa história de que você só é feliz se você tiver uma outra pessoa. Não, eu não compartilho dessa ideia, mas esse é um tema para um outro momento. E É, você acabou falando sobre uma outra característica, né, o que pode determinar um relacionamento abusivo, além da carência como fio condutor, além da autoestima, mas são os ganhos secundários, Júnior. Existe um ganho secundário aí, tipo, eu me submeto a essa relação porque eu não quero ficar só. Então, de qualquer forma, tá ruim, mas eu tenho um ganho secundário. Eu me submeto a essa relação porque a pessoa tá bancando. Eu me submeto à relação porque ele me dá roupa, ele paga as minhas contas, ele é ruim, é grosso, me maltrata, mas me leva nos melhores restaurantes, me apresentou o mundo, né? Eu vivia. Recentemente eu atendi uma pessoa e ela falou para mim assim: ela viveu um relacionamento abusivo durante muito tempo, e no final ela falou para mim assim. Por pior que tenha sido, eu tinha consciência de que era abusivo, mas em compensação, todo final de semana eu andava de lancha. bem, eu sem Então, julgamento, existia um ganho secundário, né? né? E é muito difícil a pessoa abrir mão disso quando ela tem um ganho secundário muito forte, que é um símbolo muito importante para ela. Não. É, enfim, você me deixou meio sem ar, assim, com esse ganho secundário, mas E eu existe vou te mesmo dizer, essa. eu não vou te dizer mais. O ganho secundário é um fio muito mais forte do que a própria carência, ou tão forte quanto. Porque é É como se a porque pessoa vendesse a sua felicidade, ela vende a sua paz. Ela negocia a sua paz, ela negocia a sua privacidade, ela negocia em torno de outros benefícios. E já te adianto o porquê que é tão difícil sair de uma relação abusiva. Porque existe um ganho secundário muito forte. isso é mais comum do que a gente imagina, né? Infelizmente, assim, uma outra pergunta, né? Desde o início eu consigo perceber que pode ser uma relação abusiva. Como é que é isso? Geralmente essas pessoas conseguem perceber. Volta, eu vou deixar essa pergunta por último porque eu me embolei. Mas é uma pergunta mais talvez que coubesse nessa informação. Os abusadores, ou sei lá, os réus, enfim, não, a gente não está julgando, mas as pessoas que cometem esse tipo de coisa, Estabelece essa elas, relação. sim, ela tem consciência do quanto de crueldade quanto cruel ela é. Não, ela não tem essa consciência na maioria dos casos, tá? Então, existem, eu poderia dizer que entre 80 a 85% dos casos, eu vou te falar da minha experiência clínica, tá? Não estou trazendo nenhum dado estatístico, mas dos casos que eu acompanho, que não são poucos, o que acontece eu reproduzo uma forma de amar que eu aprendi com os meus pais, que eu aprendi com a minha comunidade, e eu não tenho consciência de que isso é ruim. A gente vem de uma cultura extremamente machista. Se a gente fosse falar de uma relação hétero,
E dentro de uma relação homossexual, o machismo também prevalece. Então, o que a Sim. gente tem? A gente tem isso. Então, se essa é a minha forma de pensar, eu não consigo ter uma consciência de que o que eu estou fazendo é ruim até que alguém me apresente o outro lado da moeda. Ok? Uma outra Ok. questão é com relação a. Agora, tem pessoas que têm consciência? Tem. Porque nós estamos falando de uma estrutura de personalidade outra, de uma pessoa que tem um interesse, eu tenho um interesse em você, mas eu sei que você tem uma fraqueza. Eu sei que você, por exemplo, como eu já peguei casos assim, eu sei que você é compulsivo, que você adora roupas de marca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te dar as roupas de marca, conscientemente, com uma barganha, e vou colocar para fora todo o meu narcisismo, toda a minha arrogância com você, todo o meu desejo, todo o meu prazer em te fazer sofrer, porque eu tenho total consciência de que você não vai conseguir abrir mão disso, porque é muito importante para você. Você entende? Então, existe uma estrutura de personalidade que é consciente, que é bem narcisista, que sabe, que é manipuladora e que é extremamente consciente, que ela sabe, porque ela tem um ganho com aquilo, ela tem um sentimento de posse, eu estou falando de uma relação abusiva, mas existe uma outra grande parte que não tem consciência, que a relação ela se estabelece de forma abusiva ou tóxica como um fenômeno. Para Mas é existir um abusador, concedida, tem que existir uma vítima. Oi? é sempre concedida pela vítima, nesse caso. É isso. Para existir um abusador, tem que existir uma vítima. Isso se estabelece como um grande fenômeno. Então, eu Mas, mando, é eu só mando porque tem alguém que obedece. sim, Então, o claro. fenômeno se tornou. Você Então, nem falou uma sempre tem coisa aí. uma consciência. Você falou de uma coisa que é bem. Está bem presente no mundo gay, né? Que é o machismo. O machismo é muito forte. Então, já fiz um vídeo falando sobre alguns ativos que se acham mais homens, né, por serem ativos, né? Já fiz um vídeo falando sobre não fico com puta, e tá tudo lá, tá, gente? Tá no YouTube, no meu canal, e está também no Spotify. Quem quiser vai lá ouvir ou assistir. E o machismo, admitir algum tipo de relação dessa também está muito presente, né? Como é que a gente pode amenizar e como é que a gente pode... Eu não sei se existiria... Como é que a gente poderia se livrar um pouco disso, sabe? É tão presente essa coisa que já vem muito da infância, né? Porque o homem tem que ser forte, né? Porque o homem não pode chorar, porque o homem não pode baixar a cabeça. Então você está numa relação gay que para algumas pessoas, para alguns, inclusive gays já assumidos, acham que é um tipo de relação menor, se sente menor quanto a um hétero. Isso eu ainda observo. Admitir estar numa relação abusiva é pior ainda, assim, tipo assim, é mexer com o meu orgulho, é mexer e dizer, pô, como é que um homem pode ter uma relação abusiva? E digo mais, que hoje eu fui pesquisar esse tipo de vítima, né, o homem gay, ou enfim, um homem hétero, ele não é assistido pela Lei Maria da Penha, por exemplo, como uma mulher tem, seja ela mulher trans, uma mulher, né? O homem, ele não tem, ele não é assistido por essa lei. Então, eu acho que é um processo, inclusive, mais difícil, mas também não é impossível. Né? Se a gente começar a encarar as coisas de igual para igual, eu tenho problemas assim como você tem, eu acho que é essa coisa que a gente tem que trazer à consciência, a coisa fica muito mais fácil. Uma coisa que você falou sobre o abusador, eu tô falando rápido, minha gente. Para mim tá ótimo. Uma coisa que eu percebi, na verdade é um pedido que eu tenho, né? Você me falou assim, às vezes o abusador ele não tem consciência da crueldade. E eu acho que essa live, aliás, o motivo maior do Pensando Fora do Quadrado é nós refletirmos e também termos empatia para com o outro e talvez assim sermos mais amorosos. Então, quando você me fala isso, eu já tinha essa ideia, eu enxergo essa pessoa como, ou melhor, eu gostaria de pedir para que a gente não gastasse tanta energia condenando a pessoa que faz isso, sabe? Na condenação, usando uma energia densa, que fila da puta, que desgraçado, né, gente? Eu consigo enxergar uma pessoa dessa
e outras pessoas que cometem coisas horrendas e cruéis, e gostaria que vocês começassem a fazer o exercício de uma pessoa ainda num quarto escuro, né, sem luz, e que vocês emanassem essa energia, que essa luz chegasse até essa pessoa, sabe? Sei lá, um fósforo, uma lanterna, né? Que conseguisse enxergar e conseguisse se iluminar, né? Para que a gente não gaste tanta energia com negativo. Sim. Você falou uma coisa bastante interessante aí, Júnior, com relação ao machismo, vou voltar um pouquinho. Sim. E uma das características assim, que eu venho percebendo, né, e também falo da minha experiência numa relação gay, é que a relação gay ainda quer seguir um modelo de uma relação hétero, onde precisa existir a figura masculina, que é uma figura mais forte, e uma figura feminina, que é a figura mais frágil. Então, esse modelo, que é um modelo deturpado, mas que é um modelo que está aí, que a gente aprendeu a nível de construção social. E aí é que o machismo se estabelece, né? Imagine você dentro de uma relação gay, onde você tem dois homens, e um quer manter a sua postura machista e o outro precisa ceder, né? E você tem uma relação gay com duas mulheres lésbicas, onde uma precisa assumir o papel do homem e a outra precisa estar no papel da mulher. Precisa então, não, gostaria, né? Porque eu acho que ninguém precisa. Eu falo precisa para que a relação se estabeleça dentro do que elas entendem que é uma relação. Então, ela tem um jeito, eu atendo algumas mulheres e aí elas sempre trazem isso, né? Ela é mais do lado masculino e eu sou mais do lado feminino da relação. Então, tem essa referência masculina e feminina, onde o homem é a força, é o que manda, é o que decide. E o que eu venho observando é que essa referência, muitas das vezes, além de ser uma questão social, uma construção social, mas também uma construção familiar, Júlia. Então, eu me relaciono nas minhas relações afetiva, projetando as minhas relações familiares. Então, se eu tive um pai agressivo, abusador, é possível que dentro de uma relação, seja ela hétero, seja ela homo, eu vou representar esse mesmo papel. Inconsciente. Ou pelo menos inconsciente. Ou eu vou, se essa relação for muito traumática para mim, eu vou para uma outra polaridade. Então, se eu tive um pai muito rígido, muito firme, eu vou para uma outra polaridade da qual eu não consigo me impor. Eu não consigo expor a minha opinião. Eu não consigo encontrar o equilíbrio da hora certa de dizer sim, de dizer não. Então, eu vou para as polaridades. E aí que um dos sinais de que existe um trauma aí é quando eu estou nas polaridades. Ou estou sempre no excesso, de um lado ou de outro. Isso é muito comum. E aí você falou em algum momento da sua fala sobre, poxa, como é que a gente pode se proteger, né? O que a gente pode fazer? Eu não julgar essa pessoa. Esse não julgar é fundamental, porque tem isso também de, pô, como é que eu me submeto a uma relação dessa? E aí isso impede que as pessoas falem sobre isso. E é importante falar, sim. Inclusive essa sua live é importante para que as pessoas olhem para si e falem, eu estou numa relação, eu não consigo sair dela. É um processo de autoconhecimento, eu perceber que eu preciso sair dessa relação, que eu preciso tentar transformar essa relação em algo que fique agradável para ambas as partes. Então, o acolhimento é fundamental. Se você está percebendo que você tem um colega que está numa relação abusiva, essa pessoa precisa ser acolhida. Porque a primeira coisa que ela ouve é: você tá louca? Como é que você submete um relacionamento desse? Você não precisa passar por isso, não surta, não pira. Isso é um julgamento. Onde a pessoa não se sente confortável para poder falar. Pode falar. Deixa eu perguntar aqui, Márcia. Eu já disse que eu já passei por uma dessa. E, gente, é muito difícil. É muito difícil, porque no meu caso aqui, inclusive, que tinha um orgulho junto, eu morria de vergonha, mas, e isso eu percebo também, às vezes a gente é envolvido numa teia psicológica tão doida, que você não consegue se ver sem aquela pessoa, mesmo sendo maltratado. É muito doido. Assim, o meu era muito uma relação mais emocional, mas é cruel com você, inclusive, assim, né? Com você, você se cobra, às vezes você se percebe de, meu Deus, como é que eu tô nisso? E aí você se cobra por isso, se martiriza por isso, você se isola e você ainda é maltratado pelo outro. Então, não é fácil. Então, se alguém, aí eu vou voltar ao pedido que eu fiz lá no vídeo, se alguém que você tem, que está perto de você, chegou para te pedir uma informação, um conselho, por favor,
Seja o mais amoroso possível que você puder, de boa. Pode até dizer assim, eu não concordo com essa merda de relação que você tem, mas eu tô aqui para te ajudar. Mas Márcia vai dar mais instruções aí, mas o acolhimento O demonstra o amor. acolhimento é fundamental, porque a pessoa ela tá nesse, ela já tem autoculpa, ela já está no processo de autopunição, de como é que eu me submeto a isso. Então, o que ela menos precisa é de que alguém chegue para ela e diga para ela que ela está errada, porque ela já sabe que está errada. Ela precisa de alguém que chegue para ela e fale, certo, ok, mas como é para você nessa relação? Você tem realmente vontade de sair? Existe uma questão nas relações abusivas que é a dependência emocional. Sabe, Jônia? As pessoas se sentem dependentes emocionalmente. Tipo, tudo bem, tá ruim, mas eu não consigo me desvincular desse sentimento que é forte, dessa emoção. Por que você não consegue se desvincular, né? Por que a gente não consegue se desvincular das pessoas que fazem mal pra gente? Porque antes dessa pessoa fazer mal pra gente, houve uma construção de um projeto. Então, vocês construíram um projeto de um relacionamento, ou pelo menos você criou na sua cabeça que aquela pessoa seria a pessoa ideal. Porque o abusador, o manipulador, ele é aquela pessoa que ele te cerca de tudo que você precisa. Geralmente é uma pessoa que supre as suas necessidades emocionais, a nível de atenção, a nível de... Se não for atenção, é financeira, ele sempre vai te dar alguma coisa que é muito bacana, que é muito momentânea, assim, porque aquela história de morde e assopra. E bate mais do que assopra. É um morde e assopra. Pronto, exatamente isso. Eu tiro isso de você, mas em compensação, eu te dou isso aqui. E aí a pessoa ela fica nesse ciclo, nesse jogo de se eu perder isso aqui, eu também vou perder isso aqui. Então eu prefiro ficar tentando. Eu crio a ilusão de que essa pessoa vai mudar, de que em algum momento ela vai perceber. Eu fico nessa luta de tentar mostrar o meu valor para ela. Né? E tem pessoas que quanto mais elas sofrem na relação, mais elas querem, elas se submetem para mostrar que é uma pessoa boa, que não merece passar por aquilo. E aí ela entra nesse ciclo, não é, Júnior? Você que já passou, ela entra nesse ciclo, por quê? Porque ela criou um projeto. Ela criou um projeto. Então, se desfazer desse projeto, não é a dificuldade, por incrível que pareça, por louco que pareça, não é você abrir mão dessa pessoa, porque às vezes você nem sabe se ama essa pessoa verdadeiramente, mas é você desfazer do projeto de vida que você construiu na sua cabecinha. De construir um relacionamento, de viver algo bacana. A frustração, como é que eu vou abrir mão de tudo isso e começar do zero? Isso é muito ruim, dá muito trabalho, gasta muita energia. Então eu prefiro tentar mudar isso aqui que eu tô. E aí a pessoa fica no ciclo mesmo. Pode perguntar. Eu perguntei para um amigo ontem, esses dias, assim, dessa relação que você tá, quantos por cento você tá feliz e quantos por cento você tá infeliz? Ele me diz 80% infeliz. Eu disse, então saia. Né? Porque eu acho que a gente tem que pesar isso. Colocar numa balança o que me faz bem, até onde isso me faz bem, até onde isso não me faz. Né? Porque você tá 80% não bem, é melhor você tá só. Tô errado? Mas às vezes eu entendo você e você tá correto no seu pensamento, mas para uma pessoa que tá vivendo essa relação, isso não faz sentido. Porque 80% infeliz, mas o 20% que sobra é simbolicamente muito importante para ela. Então acaba que esse 20%, dentro de uma conversão psíquica, ele se torna os 80% que faz com que ele não consiga abrir mão. Pronto. Entendeu? E aí, isso inclusive é a resposta de uma pergunta que eu tinha aqui, que me fizeram. Por que é difícil alertar a pessoa que aquela relação é abusiva? É difícil, primeiro, porque ela está dentro, e se ela está dentro de uma relação, ela não consegue enxergar. Eu vou fazer um exercício bem rapidinho, só para que vocês percebam como é que é difícil para uma pessoa compreender isso para qualquer relação, seja ela tóxica, seja ela abusiva, seja ela qualquer relação que a gente pare coisa assim, mas que droga, tá óbvio, tá na cara dela, ela não consegue perceber. Júnior, pega a sua mão e abre, assim. Você sabe que essa é sua mão, tá? E você sabe, porque você já aprendeu durante todo o seu tempo, que sua mão, ela tem linhas e que ela tem 5 dedos, dividido em falanges, essas coisas todas, ok? Então, se você colocar essa sua mão numa distância que você consiga ver toda, você vai saber que é sua mão, tá bom? Agora, pega a sua mão, Júnior, e encosta bem perto de você. Assim, ó. Eu não, gente, todo mundo aí vai fazendo em casa, vai ouvir. Faça um exercício, peguem a mãozinha de vocês, essa mãozinha bonitinha que vocês têm, encoste assim bem perto do rostinho
Eu quero que vocês me digam o que vocês conseguem ver. O que você consegue ver, Júnior? Nada. Eu não vejo muita coisa, não. Meio difuso, né? Você consegue ver que você está com sua mão, você sabe que está com sua mão no seu rosto, não sabe? Eu não consigo saber visualizá-la. Você consegue ver as linhas da sua mão? Uh-uh. Você consegue ver os seus dedos? Quase nada. Então tira a mão e olha para mim agora. Ok. Quanto mais próximo o problema está da gente, menor a nossa capacidade de visualizá-lo de forma completa. A gente sabe que tem um problema, mas ele está muito perto. Eu sei que ele está aqui, mas eu não consigo dar uma forma para ele. Entende? Eu não consigo. Entendo. Então, isso é para que vocês percebam por que o outro não consegue. Não é porque ele é uma pessoa, é muito lerdo, é interesseiro, sabe, é louco. Não é isso. É porque o problema está tapando a visão dessa pessoa. E ela não consegue. E eu preciso que uma outra pessoa chegue aqui e fale assim, Júnior, peraí ainda. Afasta um pouquinho aqui. Sai da ilha, para você ver a ilha. Vai afastando aqui. Vou te mostrar o seu problema, eu vou te mostrar o problema de longe. Para que você consiga ver todo o seu problema. Então, eu preciso apresentar essa pessoa, talvez, não falando para ela do problema dela, mas eu posso trazer o problema de outra pessoa para ela. Para que ela se identifique. Entende? Eu posso chegar para essa pessoa e falar, uma pessoa, você pode contar para ela até a história dela mesmo. Tem uma pessoa que está acontecendo isso, e ela vai falar, nossa, isso acontece comigo. Aí você vai falar, mas você sabe que isso é um relacionamento abusivo? Ela vai falar, sério? Então eu tô vivendo isso? Tá vivendo isso. Porque até que você fale, ela não vai entender. Sim. É uma boa tática, né? É uma boa tática. Aí, nunca tinha pensado nisso. Usar esse lúdico para que a pessoa chegasse e dizer, poxa, eu também sinto isso, eu também passo por isso. Você conta a história dela para ela. Abafa. Você não precisa aqui, eu vou te contar uma historinha. Te contar uma história, um conto de fadas. Aí você conta a história dela para ela. Vou contar um babado aqui. Peraí. Isso. Tá rolando uma treta ali. Vou te contar essa treta que tá rolando. O que você acha? Aí você, antes de falar para ela de quem é a história, você fala assim, ó, eu tô na dúvida. Eu não sei que orientação eu dou para essa pessoa. O que você me auxilia a fazer? E aí essa pessoa ela vai dar a solução do problema que é dela. Uhum. Ela vai falar, bom, eu faria de tal e tal forma. Você fala, pois é, amigo, eu tô falando, porque você pode não perceber, mas tudo isso que eu te falei é a sua história. Gente, tá todo mundo ouvindo aí? Diz sim, assim, você tá aprendendo direitinho. Vamos ajudar os amiguinhos, tá ok? Por favor. A gente falou sobre acolher. Duas outras perguntas que tem aqui na minha lista como a gente identifica esse agressor, não sei se é agressor o nome, né? Esse iluminado, vamos usar esse termo. Esse ser de luz. Como a gente pode se defender. Então, por exemplo, há muito tempo eu li um livro chamado Vampiros Emocionais, né? Que tem algumas frases que eles ensinavam a gente dar uma resposta. Então, por exemplo, no meu caso, eu era muito criticado por tudo. Então, um belo dia que eu comecei a acordar, inclusive, já falar sobre outras terapias integrativas já, que é também boas ferramentas, a pessoa veio me dizer, por quê? Eu digo, não quero saber. Pare agora. Eu não quero saber a sua opinião sobre, porque eu sei que não é boa, então se cale. Pode ficar calado. Essa, de verdade, acho que foi a minha primeiro saculejo, assim, que eu digo, opa, tô acordando. Né? Então, como é que a gente pode se defender? Primeiro, identificar, e segundo, se defender mesmo, né? Começar a se defender. Sim. Bom, a primeira coisa se defender, eu escuto, não ser vítima dele. Eu penso nisso. Então, se eu não quero ser vítima de um relacionamento abusivo, eu preciso cuidar das minhas feridas emocionais. Porque todo relacionamento abusivo tem alguém ferido. Na verdade, as duas partes estão feridas. Então, eu preciso cuidar para que eu não entre numa relação abusiva,
Mas, sobretudo, Júnior, eu preciso cuidar para que eu não seja um abusador. Para que eu não seja essa pessoa, o abusador, a pessoa que abusa da ingenuidade ou da bondade de outras pessoas. Então, eu preciso curar as minhas dores emocionais, eu preciso curar as minhas feridas emocionais, eu preciso olhar para mim e perceber o que me faz necessitar do controle numa relação. O que me faz necessitar de alguém que mande, que dite o que eu tenho, o que não tenho que fazer. Por que eu preciso da aprovação dessas pessoas? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se questionar. Todo mundo que está ouvindo agora, se questiona. A minha relação, né? O que me faz estar nessa relação? Já começa por aí. Por que eu estou nessa relação? Quais são os benefícios que essa relação me traz? Eu tenho liberdade? Eu posso falar nessa relação? Eu sou ouvida nessa relação? Então, se a resposta for não, então eu começo a ligar o botão de alerta. Opa, tem alguma coisa estranha aí acontecendo. Então, eu olho para mim, eu curo as minhas feridas, ou pelo menos eu identifico as minhas feridas, e eu começo a me posicionar nessa relação e perceber que, pera ainda, tem alguma coisa aí que está doendo. Se a relação começa a doer, Júnior, ela não é uma relação saudável. Eu não posso somente ceder, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu sempre digo que toda relação é uma via de mão dupla, né? Vai e também. E tem gente, deixa eu falar, e tem pessoas que necessitam de um relacionamento abusivo porque está no ciclo de repetição, viu? Ela provoca que o outro mande. Ela provoca que o outro dê comando. Porque ela está num processo de autoestima tão comprometido que às vezes o outro nem queria ser o vilão da história, mas ele se transforma para poder manter a relação. E aí, se por um acaso, só por acaso, se por um acaso você está numa segunda ou numa terceira vez numa relação abusiva e queira parar, ou já parou, se pergunte o que você tem que aprender. É isso, eu tô certo? O que você precisa curar? Sim. Porque quando a vida nos coloca na mesma situação é porque tem alguma coisa que a gente não curou. A gente está buscando curar nas relações. O relacionamento é um desaguar da nossa estrutura psíquica. Eu desago na relação. Entende? Sim. Então, se eu tenho trauma, se eu tenho inquietações, é na minha relação com meu pai, com a minha mãe, com os meus amigos, com o meu trabalho, que eu vou desaguar isso. Então, se eu estou estabelecendo um relacionamento tóxico ou abusivo, é porque existe um problema aí na minha estrutura psíquica que eu preciso olhar. Então, esse é o primeiro passo. Uma outra coisa, Júnior, que é extremamente importante é quando uma pessoa ela começa a convidar você a se afastar de outras pessoas, é um sinal de alerta. Tipo, eu tô... Aí você pergunta, né? Como é que eu posso me proteger disso, né? Como é que eu posso não ser vítima disso? Fica atento. Iniciou a relação. Essa pessoa já começa a dizer que seus amigos que você sempre cultivou não presta para você. Que os locais que você frequentava já não são mais interessantes. Então, essa pessoa... E que ela começa a te oferecer locais mais interessantes. Ela começa a te oferecer amigos mais legais do que o que você tinha. Ela está querendo manipular você para ter você para perto. E aí o perigo é, quanto mais perto dessa pessoa você está, mais difícil você vai permitir, mais dificuldades outras pessoas vão ter de te alertar. Por quê? Porque ele te afastou das pessoas que poderiam te alertar. Essa é uma característica muito forte de quem é assim. Pela experiência minha, né? Enfim, eles vão minando sua autoestima de um jeito que quando você percebe, primeiro ele te afasta dos amigos. Eu ouvia muito, assim, eu ouvi muito isso assim. Você é muito feio, quem é que vai querer ficar com você? E assim, a autoestima e a minando eram coisas que eu disse assim, meu Deus do céu, como é que eu ouvia isso, gente, né? Mas o bacana, e também a gente vai voltar, Márcia, porque eu vou e volto sempre, é dizer a você o seguinte, gente, tem um autoconhecimento, mas sobretudo seja generoso com vocês. Se por um acaso vocês entraram numa relação desse tipo, seja muito generoso com você, diga, ok, eu entrei, tá tudo bem, eu vou conseguir sair, eu vou ficar bem, não se cobre tanto, não se machuque tanto, por favor, sejam generosos, qualquer coisa você manda no direct, a gente conversa. Manda pra mim também que eu dou uma forcinha. A gente fica se cobrando. Essa questão da autopunição é horrível, porque
A pessoa fica pensando, ai, o que que vão pensar de mim? Aquilo que a gente falou, né? E começa a se punir. E aí reforça a crença da autoestima comprometida. Uma crença limitante, né? Se a pessoa ela tem uma crença, Júlia, de que ela não é uma pessoa interessante, a outra parte, ela começa a chipar você, a fazer com que você entenda que você não é interessante, que ela é a única pessoa que vai querer você. E aí, essa crença, né? Toda crença, todo pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. E esse resultado ele vai comprovar o seu pensamento. A pessoa ela fica nesse ciclo. Ela tenta Sim. sair, mas ela não consegue. Né? Então, eu preciso começar também a refazer essas minhas crenças. Tem uma pergunta que eu queria que você respondesse, se fosse possível. Mesmo sabendo que algo está errado e tendo a conversa entre ambos, às vezes a esperança de melhora faz com que ambos continuem tentando, mesmo errados, e até quando se vale a pena tentar. Pô, enquanto a vida é esperança, né? Eu só pensei, pô, não dá para falar assim, não tem não tem uma receita de bolo. É como eu falei, quando o amor tá doendo, é uma hora de você repensar até que ponto vale a pena, né? Até que ponto vale a pena? Até que ponto o outro ele está verdadeiramente disposto à mudança ou ele está falando que quer a mudança para poder ganhar tempo na relação e para poder se manter no mesmo ciclo? Então são respostas que precisam ser respondidas, né? Então pela essa pergunta eu percebo que é um projeto, aquilo que nós falamos, né? A esperança de melhoria. Então, há um projeto, há uma esperança de que se melhore para que eu consiga viver esse projeto. Então, eu sugiro que essa pessoa comece a pensar até que ponto essa pessoa ela vai dar conta de atender esses demandas. O que é melhor, o que não é tão legal. Quantos por cento? O que é legal, né? Quanto tempo? Pergunta é quanto tempo você está disponível para ficar testando, né? Quando é que você vai querer acertar? Porque vocês não querem testar. Eu acho que está na hora de você querer acertar agora. Boa, essa é muito boa essa resposta. Me perguntaram aqui, além de ajuda psicológica, e você já quase que respondeu isso, além de ajuda psicológica, como posso voltar a acreditar no amor? Eu vou começar respondendo o seguinte. Me perguntaram essa semana nas perguntas que eu fiz no Instagram, dizendo assim, como faço para sair de uma relação merda? E eu respondi, fui bem direto, eu digo assim, comece a se amar. Porque quando você começa a se amar, quando você começa a se respeitar, você não quer qualquer porcaria, ou melhor, você não quer porcaria, você quer coisa boa. E volto a dizer a vocês, gente, felicidade não estar ligado a uma relação amorosa. Márcia. Corretíssimo. Não está relacionado, mas não está para muita gente. A gente precisa ter cuidado quando a gente é comunicador, Júnior, porque a gente fala isso de um lugar de autoconhecimento. A gente fala isso de uma cadeira de experiência, porque você já passou por isso. Então, você está sentado de uma cadeira de experiência. E é fácil a gente falar, ó, a felicidade não tá vinculada a outra pessoa. Mas para metade da população, eu diria isso com tranquilidade, a felicidade está relacionada a uma outra pessoa ou a uma outra coisa. Porque a gente não aprende a ser feliz sozinho. Então, se a gente não aprende, talvez é uma briga do elefante e da formiga, tentar ficar fazendo com que as pessoas compreendam isso, porque isso faz com que elas se sintam ainda mais incapazes. Tipo, então eu preciso atender esse aspecto de que eu tenho que ser feliz sozinho e vivo como se a outra parte não importasse e continuo no meu ciclo de infelicidade. Então, a questão é, qual o número do seu sapato? É simples. Porque para mim, o meu número é 35. Eu consigo ser feliz sozinho. O seu é 37, você não consegue. Então, ótimo, vai buscar um par que te faça feliz. Uhum. Boa. Entende? Entendo. A pergunta é essa. Qual é o número que você veste, amor? Porque se você só consegue vestir aquele número, se você só consegue ser feliz com outra pessoa, agora busque uma pessoa que verdadeiramente te faça feliz. Porque senão a gente utiliza o discurso do autoritarismo mesmo que a gente não queira assumir, para comprovar a nossa tese de que você tem que ser feliz sozinho. Né? A gente quer desconstruir que você vai ser acompanhado. E faz a mesma coisa, utiliza a mesma arma, o aprisionamento. E aí eu tenho no meu consultório hoje um monte de mulheres empoderadas, de cabelo para cima, mas que não estão felizes.
no fundo, elas queriam estar com o cabelo alisado, sendo apaixonadas, vivendo uma linda história de amor. Eu pergunto, não pira, qual o número que você veste? Para de ficar vestindo a roupa do outro, o sapato do outro. Tu sofre assim, sozinho? Ótimo! Ele vai viajar sozinho, ele vai se masturbar sozinho, ele vai fazer o que ele quiser só. Eu quero me masturbar com alguém do lado, não quero fazer isso só. E tá tudo bem, Sim. sabe? Eu quero viajar, eu só viajo se for com alguém do lado. Eu dependo de alguém para viajar comigo. Que ótimo! Mas procura alguém mais. Procura alguém mais. Não procura qualquer porcaria. E autoconhecimento, assim como a Márcia falou, tem várias terapias integrativas que ajudam muito, muito. Sim. Tem aromaterapia, você tem reiki. Vai me ajudando aí, Márcia. Cromoterapia. Tem a cromoterapia, reiki, barra de arte. Lá no meu consultório eu atendo todas essas terapias. Eu atendo tarot terapêutico. Então, como é que eu posso dizer? A gente precisa se virar, procura seu padre, seu pastor, seu pai de santo, faz uma macumba, se vira. Não dá pra você ficar nessa relação achando que, ai meu Deus do céu, eu não consigo, e pronto, assim, não dá pra aceitar essa realidade. Mas tem uma coisa que eu queria falar. Ele te ajude. Tá? Isso, não pro outro, pra vocês, fortalecer. Fortalecer. O seu áudio tá cortando, tá, Júnior? Provavelmente porque tá faltando 5 minutos para acabar a live. Se acabar, a gente Já? volta. Já são 10 para as 6. Nossa. O que eu queria falar rapidinho é que, como você fala, né, é possível estabelecer uma nova relação depois de um relacionamento abusivo, é possível. Eu preciso primeiro compreender qual é o conceito de amor. Porque tem muita gente que acha que amor é isso. Se a pessoa está no meu pé o tempo todo, se ela me priva de um monte de coisa porque ela cuida de mim, é porque ela me ama. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a notar o que eu entendo do amor. O que é o amor para mim? Sabe? Porque tem muita gente que nem sabe responder essa pergunta. O que é o amor? Ou ele copia uma referência que sempre viu em casa. Que viveu em casa, de que o amor é isso, de que o amor é essa dependência, de que a mulher, para ser amada, ela tem que se submeter, de que o homem, para ser amado, para manter a relação, ele tem que ser firme nas decisões. Desconstruir isso e começar a compreender que o amor é leve, o amor é leveza, o amor é liberdade. Se eu não consigo entender que o amor é liberdade, eu não entendo porra nenhuma de nada. Eu costumo dizer que o amor, o romance está indo bem quando eu lembro da pessoa e surge um sorrisinho no canto da boca. Um sorrisinho. Vamos fazer 7 minutinhos. Quem quiser mandar pergunta, vai mandando aí. Márcia vai acompanhando enquanto eu vou agradecendo e vou também indicar eu preciso indicar os meninos do Desperte Sua Felicidade, que a gente falou agora do aromaterapia. Eles têm produtos muito bacanas. Entra lá no perfil deles, visita, vê o que pode ser bom para você, tanto para um caso desse, ou para outros casos, ou para estar de presente. Tem lá aromaterapia para sedução, para esquentar a relação, para você ficar mais calmo. Uma Márcia Milo, que está aqui inclusive na live, me diz, vai sortear um tarô. Peraí, tô todo embolado aqui, isso acabou agora. Um tarô terapêutico. E a promoção já eu já coloco lá no meu feed. Então vocês, quem quiser, quem tiver interesse, por favor, já entra lá e já participa da promoção. E alguém tem pergunta? Vai adiantando aí. A vítima não é o algoz do outro? A vítima não é o algoz do outro. Me explica aí, como é isso? A vítima não é o algoz do outro. Tipo, a vítima, não, na verdade, não faz mal ao outro? É isso que ela quer perguntar? Acho que talvez sim. Pelo que eu entendi, assim, bem trocando em miúdos, eu acho que os dois têm uma parcela de culpa. É isso? É isso. É como eu falei, o relacionamento abusivo, os dois estão adoecidos. Né? Eu atendi uma pessoa que o namorado dela passava o dia todo na frente da empresa dela, dentro do carro. Então, ela estava lá plena, trabalhando. Então, a gente pode pensar, a vítima é ela. Mas ele estava em sofrimento no carro, porque o medo dele de perder essa pessoa era tão grande que ele perdeu a sanidade mental.
É que a Entendeu? vítima, tudo carro A esperando. vítima, ela pode, porque às vezes o abusador, ele tá num processo psíquico tão louco que a vítima, aquela pessoa que apanha, aquela pessoa que é humilhada, na verdade ela faz isso, mas ela tem um secundário muito grande, então ela tá muito mais consciente do que a outra parte. Ela que, socialmente falando, é a vítima, ela tá muito mais esperta do que está acontecendo ali, sabe? Do que a outra parte que descontrola, que enlouquece, que quebra tudo, que quer mandar em tudo. Tá doente. Então, pode Enfim, acontecer sim. então só recapitulando, gente, alguns pontos que a gente já falou aqui. Tem mais pergunta? Por enquanto não. Uma coisa, seja generoso com você, seja vítima, né? Segunda coisa, não desperdice a sua energia negativa para aquele cara que é o, digamos assim, o abusador. Né? Não desperdice. Ore por ele para que ele seja também iluminado, para que ele acorde e que para que ele seja empático e amoroso, enfim. Isso para tudo na vida, tá? Tem mais alguma? Como a gente deve sair de uma situação dessa? Márcia vai me ajudando, tá? Autoconhecimento, se amar é muito bom. Identificar o que lhe prendeu naquela relação para que você ajuste na próxima e em outras relações, não só amorosas, mas relações de amizade, de trabalho, porque eu acho que termina refletindo. E... Ai, eu não posso deixar de dizer isso. Seja generoso com você, por favor, gente. Assim. Acolha seu amigo, dizer, ô nego, vem cá, senta aqui, vamos tomar uma cachaça, que às vezes pode até ser bom pra gente relaxar. Olha, meu amigo ali do lado tá passando por uma situação assim, assim, assim. Enfim, seja cuidadoso, né? Seja empático, se coloque no lugar do outro e pense, poxa, como eu gostaria de ser tratado. Tô certo, Márcia? Sim. Certíssimo. Exatamente isso. Quem entende isso está no caminho certo. E, sobretudo, busque ajuda psicológica, porque é fundamental. Porque existe muito caroço nesse angu, podemos dizer assim. Então, isso em termos práticos é isso, mas é importante que você tenha uma pessoa especializada que possa orientar você, para que você também não tenha uma atitude precipitada. Né? Às vezes, o relacionamento tomou um curso tão sério que às vezes é melhor ter muita sabedoria na hora de sair dessa relação, para que você não. A gente tem os índices de homicídios aí, de crimes passionais, porque a pessoa tomou a decisão talvez na hora errada, na hora da crise. Entende? Então, a ajuda profissional nesse momento ela é muito importante. É importante que a pessoa tenha esse entendimento. Está acabando mesmo. Posso agradecer? Claro, por favor. Um beijo. Muito obrigada a todas as pessoas. Eu vi que tem bastante pergunta. Vai ficar gravado, né, Júnior? A live. Então, desculpa por não ter conseguido responder todas, mas aí eu me coloco à disposição lá no meu Instagram, psicóloga Marta Vital. E vamos embora. Assim. A gente está aqui para... Ninguém se desconecta de ninguém, né? Nesse período de isolamento. A gente não pode se desconectar. Então, ninguém se desconecta de ninguém. Estou aqui para contribuir e para ajudar. Gente, Júnior, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Como eu não falei no início, o Pensando Fora do Quadrado tem essa proposta, né, de fazer a gente refletir, de mudar de atitude, de ser empático com o outro. Né? Eu tenho consciência que nem tudo que eu falo, talvez eu esteja certo, talvez daqui a 10 dias eu possa mudar de opinião, e é normal a gente entender que nós somos seres humanos, errantes e ao mesmo tempo os aprendizes. E sejam generosos. É isso, por favor. Um apelo à generosidade. E se cuidem, autocuidado, autorresponsabilidade é tudo. Então, um salve. Vamos. Mas peraí, calma aí. Olha, Theo, Márcia Nilo, Lucas, Ravi, Karine, Michel, Roger, Márcia Moreira, um beijo pra você. Meu bem. A próxima live é comigo, inclusive. Quem mais? O pessoal da Mina, que deu maior cartaz pra gente, publicou lá no... Enfim, foi muito legal. Michel. Sim, voltando a dizer que isso aqui vai pro YouTube, vai pro Spotify e os outros vídeos todos estão lá, gente. Então vão lá no YouTube. Legal, vai me seguir. Compartilha com o povo. Vamos fazer esse povo pensar, refletir e vamos mudar esse... Beijo.
Até breve. Cássia, obrigado. Muito obrigado. Isso. Foi lindo. Parabéns. Tchau.